O momento segue favorável para o agricultor adquirir fertilizantes. O índice de poder de compra desse tipo de insumo registrou uma melhora de 8% em novembro em comparação ao mês anterior. O índice de poder de compra de fertilizantes fechou em 0,95 em novembro, uma queda de 8% em comparação ao mês anterior, que foi de 1,02. Quanto menor o IPCF, melhor a relação de troca. No período, os preços apresentaram uma redução média de 3%, liderada pela ureia, 12%, e o KCI, cloreto de potássio, 4%. Já o MAP, fosfato monoamônico, subiu cerca de 2%, e o SSP, o superfosfato, se manteve estável. Também é considerado para o cálculo do índice o preço das commodities, que subiu cerca de 4% em média em novembro, comparado a outubro. Milho 7%, soja 6%, cana-de-açúcar 2% e algodão 1%. O câmbio também tem sido favorável às compras. No mês, a moeda americana registrou uma desvalorização de 3,3% frente ao real. O IPCF é divulgado mensalmente pela Mosaic Fertilizantes. Para comentar esses números está aqui o gerente de mercado e estratégia da Mosaic Fertilizantes, o Eduardo Carvalho. Pois é, uma combinação muito interessante para o nosso produtor, né? Porque caem os fertilizantes, o câmbio é favorável, as commodities registram uma certa alta também em novembro. Agora, falando especificamente dos fertilizantes, Eduardo, quais são os principais fatores que justificam essa alta aí, essa redução de preço no mês de novembro? Boa noite. Boa noite, Petri. Um prazer estar contigo aqui no Canal Rural e boa noite, telespectadores. É muito bom sempre estar podendo dividir as nossas informações, conhecimento e aproveitar para tirar as dúvidas. O momento realmente ele ficou mais favorável em função dessas quedas no preço do fertilizante, principalmente no nitrogenado. E aí quando a gente olha o poder de compra, o índice, e principalmente quando no caso do nitrogenado, que é muito usado para o milho, a gente vê um índice muito favorável, ou seja, até uma relação de troca do milho e, no caso, o milho safrinha, com fertilizantes. Então, a entrada forte de fertilizantes, principalmente nitrogenado, que a gente olhou ali, liderado pela ureia, foi bem grande, então tem bastante nitrogênio que entrou. Então está se formando um estoque para o atendimento dessa safrinha de milho. Depois do nitrogênio, um pouco do cloreto, que também está mais ou menos em linha com o ano passado, um pouco acima, mas em linha para a gente começar o ano de 2024 com estoque já no Brasil, né, ou muito próximo, para poder atender os agricultores. Pois é, a gente está aí hoje, no dia 15 de dezembro, né, pensando na safrinha, agora no começo de ano, quem não comprou, o momento é realmente favorável, deixando claro essa informação. Sem dúvida. Aqueles agricultores que têm no seu planejamento fazer uma área de plantio de safrinha, eles devem sim realizar e se preparar com abastecimento, com as compras, e mais do que a compra é puxar o fertilizante, não deixar para a última hora. A gente sabe uma informação importante que com o El Niño, o período da soja ele se estendeu um pouco, além de ter prejudicado algumas regiões com replantio. E isso torna a colheita da soja talvez um pouquinho mais tardia, o que reduz a janela de plantio de safrinha, que idealmente acontece de janeiro até fevereiro. Então, em resumo, essa janela muito curta para comprar e receber o fertilizante dentro desse período, ela pode sim gerar um gargalo logístico para recebimento dos agricultores. Então, a recomendação é seguir um bom planejamento, entender a necessidade, identificar quais as áreas ou quantos por cento da área vai ser plantada com milho safrinha depois que colher a soja, que começa praticamente no Natal, e a partir daí tomar essa decisão, ir em frente e buscar receber o fertilizante na fazenda com antecedência, Perfeito. porque janeiro potencialmente pode ter muita chuva, que é um mês chuvoso, e isso dificulta ainda um pouco mais, Petri. Agora, Eduardo, mais a longo prazo, né? Você não sabe quanto vai ficar o dólar, o câmbio, você também não sabe em relação ao preço das commodities, mas você pode ter uma projeção em relação aos preços dos fertilizantes, analisando os fatores globais até
nacionais aqui. Para quem está pensando já na safra lá de setembro do ano que vem, o momento hoje pode ser mais favorável do que, por exemplo, no meio do ano para fazer a compra dos fertilizantes? Olha, é uma ótima pergunta e, assim, respondendo de forma bastante objetiva, a relação de troca para a soja futura, ou seja, aquela soja que vai ser plantada em setembro de 2024, ela de fato ela está muito favorável. Ou seja, a nossa recomendação é sempre o equilíbrio, seguir o planejamento da fazenda, naturalmente, mas pensando em relação de troca, pensando na compra do insumo e na venda dos grãos, isso é válido na venda do milho também, que subiu de maneira bastante significativa aí nos últimos 3 ou 4 semanas. Sim, é um bom momento, mas sempre pensando no equilíbrio, né? Ou seja, comprar os insumos, vender os seus grãos, registrar uma relação de troca favorável. E não precisa ir tudo de uma vez, porque é difícil realmente acertar, ou como diz no interior, acertar a mosca, né? Então, eu acho que um bom planejamento com compras parceladas, iniciando agora, e a gente já está vendo esse movimento tá, acontecer Perfeito. em alguma escala, seria, assim, importante. Eduardo Carvalho, que é da Mosaic Fertilizantes, obrigado pela sua análise aqui, pelas suas informações. Uma boa noite, até uma próxima, Edu. Obrigado, um abraço, boa noite a Boa todos. noite.